E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam com saúde, tá? Duas informações básicas para a gente poder já partir para a aula, tá? Primeira informação, nós já iniciamos o segundo bimestre hoje, tá? Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que tudo que vocês fizerem, que a gente trilhar a partir de hoje, vai ser contado, obviamente, para o nosso segundo bimestre, em termos de notas, tá? Beleza? Outra coisa, que vocês acharam da nossa avaliação? Comentem aqui nos comentários, tá? Para me saber o que vocês acharam da nossa avaliação, tá bom? Vamos para a aula agora, né? Tranquilos. Vamos lá. Gente, nossa aula está na página 34 do livro, tá? Vou só colocar aqui para apresentar a minha tela, para a gente poder já partir para o abraço, né? Então vamos lá, vamos iniciar, tá, gente? Vou colocar aqui no material para a gente poder começar. Isso aí, vamos lá. Ok. Bom, gente, estamos iniciando o estudo lá na página 34, referente às reformas religiosas e à cristandade em crise. Então, vamos lá. A partir de agora, nós iremos estudar as principais reformas religiosas que aconteceram dentro da história, tá, gente? Dentro da história. Que a gente vai ver ali a reforma protestante, a gente vai ver a doutrina luterana, a contra-reforma, a igreja anglicana, tudo isso a gente vai estudar com muita calma, porque esse assunto é de extrema importância, tá bom? E a aula de hoje, além de eu comentar um pouco sobre a página que eu acabei de mencionar, eu vou fazer um breve lembrete, vamos dizer assim, para vocês, né, se situar mais ainda nesse capítulo, tá bom? Então a gente vai começar. Primeiro, o que é reforma, professor? Reforma é o ato ou efeito de reformar. Eu tomo posse daquilo, né, e reformo, por exemplo, eu pego uma casa bem antiga, de madeira, por exemplo, eu vou lá e faço uma reforma. Então, eu posso dizer, olha, gente, eu reformei essa casa. Olha, gente, reformei esse carro. Ou seja, nesse contexto aconteceu reformas em que, professor? Na religião, por uma série de fatores que a gente vai ver hoje. Tá bom? Vamos lá. Temos aqui a reforma protestante. O termo protestante, tá? Ele vem ali do latim, significa protestare, que significa declaração pública ou de protesto, tá bom? E esse termo, ele, apesar de ser um termo um pouco mais contemporâneo, ele não foi utilizado ali para efeito de nomeação dos próprios reformadores. Professor, não sei quem são os reformadores. Temos ali, ó, Martin Lutero, desculpa, Martin Lutero, temos ali John Calvino, tá? Entre outros que a gente vai estudar à medida que o tempo for passando, né, gente? A gente não poder encher muito de assunto. O detalhe é que o protestantismo é um das principais ramos do próprio cristianismo. Então, a gente vai perceber que toda a nossa aula vai se voltar para esses camaradas. Temos aqui. A Reforma Protestante aconteceu ali no século XVI, tá? Que foi um movimento, obviamente, cristão, que aconteceu precisamente em 1517, ali na Alemanha, porque, já acabei de falar do rapaz, Martinho Lutero. Ele protestava, vou contar uma história para vocês. Ele protestava contra a própria Igreja Católica, tá, da época. E vale lembrar que a gente já estudou nos capítulos anteriores que a Igreja Católica ela tinha uma grande autoridade sobre a sociedade da época. A Igreja ela tinha uma participação tanto política quanto religiosa quanto social. Tá? Então, Martinho Lutero, ao verificar esse tipo de erro, ele passou a ter uma série de atitudes que a gente vai perceber que ele fez ali as
Aí suas teses, vou explicar tudo direitinho para você, tá bom? O que Martinho Lutero percebeu? Percebeu que a igreja ela estava pregando ali doutrinas contrárias da Bíblia. Tá? E assim ele propôs uma reforma ao catolicismo, tá bom? Então vamos lá. A reforma protestante ela foi importante, pois foi a partir desse momento que Martinho Lutero chamou a atenção para as verdades, para as doutrinas que estavam sendo ali aplicadas pela igreja medieval, onde a igreja medieval da época, ela passava ali, ela cometia certas situações, por exemplo, as indulgências, vender indulgências, tá? E Martinho Lutero verificou isso, tá? Ele fazia parte ali de uma ordem também religiosa, ele verificou essa situação e acabou colocando toda essa indignação dele à tona para a sociedade. Tá? Mas antes da gente compreender de fato a reforma, a gente precisa entender o que antecedeu a essa reforma protestante, que a gente já estudou, tá, gente? Ó, Renascimento, lá no século XII, houve uma explosão cultural, uma nova visão de mundo, onde a burguesia estava em acessar, os burgueses passaram a ter o quê? Money, 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 dinheiro, tá? E foi um período também de transição entre o feudo para o capitalismo, a gente percebeu lá no assunto de mercantilismo, vocês estão lembrados? Pois é. Então, tudo isso antecedeu essas reformas protestantes. E, além disso, temos aqui Deixa eu só colocar um marcadorzinho aqui. Temos aqui a Itália, como o berço do Renascimento, a gente também estudou isso. Por quê? Porque boa parte da população europeia era o que? Analfabeta, principalmente as camadas mais pobres. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas, a partir do Renascimento, né, a partir de uma nova visão de mundo, as pessoas passaram, pouquíssimas no caso, tá? Não foram todo mundo ali da Península Itálica que passou a ser alfabetizado. Tá? Vale lembrar também que ser alfabetizado na época exigia dinheiro, tá, gente? É o que eles não tinham na época, tá bom? Por quê? Porque o Renascimento ele era um pouco mais elitista, tá? Ou seja, ele pegava as camadas da sociedade um pouco mais elevadas, tá, gente? Então, vamos lá. E as principais características do Renascimento. Temos aqui, a gente estudou também, tá? Individualismo, ou seja, o homem é um ser social, mas a liberdade do indivíduo é um bem acima do interesse social. Então, o homem, ele parte do princípio da sua individualidade, porém, ele tem compromissos sociais que não adere a toda essa individualidade que ele possa ter. Temos também o hedonismo, tá? Que é a exaltação da felicidade terrena, dos prazeres do viver, o presente. Claro que essa palavra hedonismo, ela vai ter outros significados em outras ciências, por exemplo, o significado dela em filosofia o significado dela em história, no caso, ou história do tipo nível superior, ela tem outra significado, mas para o nosso querido sétimo ano, o significado dela é a exaltação da felicidade terrena, é a busca pelo prazer, desfrutar do prazer. Tá? Tudo isso são características ali do Renascimento. Também temos a valorização das obras clássicas. Professor, eu esqueci que são obras clássicas. Vamos lá. Clássicas são obras, ou melhor, são contextos greco-romanas. Professor, que são greco-romanas? Gregos e romanas. É aquela busca e representação de que do corpo perfeito, do corpo esbelto. Tudo isso é característica do classicismo, tá bom? Classicismo greco-romano, ok? Vamos lá. Continuando. Temos aqui o humanismo, valorização do homem, antropocentrismo. Professor, eu esqueci o que é o antropocentrismo. Foi nesse período do Renascimento, tá, que o homem passou a ter uma maior valorização, tá? A valorização do homem, a valorização do contexto de vida daquele homem, tá? Teve também o espírito crítico, que defendia a razão em oposição à fé. Tá? Ah, professor, então eles deixaram de crer? Não, eles não deixaram de crer.
apenas eles tinham uma ampliação do uso de quê? Do seu intelecto, tá? Para explicar fatos que somente a fé poderia explicar. Vamos usar essa analogia, tá bom? Ok. A Igreja Católica na Idade Média. A Europa, gente, em todo o período da Idade Média ali, a Igreja ela possuía terras, ela possuía inúmeros poderes. E esses poderes era concedido por inúmeras influências. Eu vou recordar a vocês de uma coisa. Lembram lá do capítulo 1, que eu falei para vocês que quando o rei ele tomava posse de um reino, ele tinha que ter a bênção da igreja. E como teve várias reformas, várias crises sociais e financeiras na época, a igreja não poderia perder fiéis. Então a igreja apoiava, obviamente, os reis, porque os reis, né, como são donos de um reino, ele tem uma grande influência sobre aqueles fiéis que podem pertencer à igreja católica, visto que ela não pode perder fiéis. Se ela perde fiéis, ela perde poder, tá bom? A igreja católica abandonou as ideias dos primeiros cristãos. Com isso, a população começou a entender que ela estava sendo abusiva e passou também a ver o mundo de forma diferente, fruto do pensamento renascentista. Então, a partir do momento que o renascimento passou a ser enraizado nas pessoas, elas passaram a enxergar a igreja também como de forma diferente, passaram a perceber que a igreja, dominada ali pelo poder que havia na época, era o poder absolutista do rei, pelo poder de ter muito grande de terra, de ter uma grande influência sobre a sociedade, sobre os reinos que pertenciam à monarquia. Passou também as pessoas a observar esses detalhes, tá? Fruto do pensamento renascentista, um novo olhar sobre aquilo que está acontecendo à sua volta. Está entendendo a história, tá? Vamos lá. Os fatores que impulsionaram os movimentos da reforma. Primeiro, corrupção do alto clero, tá? Essa corrupção do alto clero era uma espécie de luxo excessivo, tá? Havia um luxo muito ensabeçado, um luxo muito visível aos olhos do povo, porque vale lembrar que a população era analfabeta. Vê se vocês conseguem fazer a racionalização junto comigo. Eu tinha uma população que era analfabeta. Eu tinha uma população que pagava altos impostos. Eu tinha uma população que trabalhava e ainda não saía dessa classe. Então, o que a população percebia? Que a igreja tinha ali o quê? Um luxo muito excessivo, tá? E continuando, todo esse luxo proporcionou ali os movimentos da reforma, tá? Por exemplo, a cismonia, venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Vou explicar para vocês o que era basicamente. Vamos lá. Eu faço parte da igreja, vamos supor que eu seja um papa, faço parte do papado. Eu digo assim: olha, esse lápis aqui é sagrado. Compre e você terá a salvação. Ou seja, chama de cismonia. Tá? Era a venda que havia na época, tá, de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Vocês o que são cargos eclesiásticos? Eram pessoas comuns, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essas pessoas vinham aqui comuns. Vamos supor que esse aqui queria ser um padre. Ele ia lá e comprava o cargo eclesiástico, ou seja, ele dava o cargo eclesiástico para aquela pessoa comum, tá? E isso acabou que ocasionou um acúmulo de riquezas pessoais também, tá, gente? Outro detalhe são as cobranças de indulgência, tá? O que são as cobranças de indulgências? Eles faziam certos pagamentos, tá? Em troca de perdoar os seus pecados e comprar a salvação, tá? Eles pagavam, olha, eu pequei, fiz isso, os pecados são perdoados, então tá aqui o pedaço da sua, tá aqui a chave para a sua salvação. Então isso existia também. Observem que tudo que eu falei agora, Martinho Lutero já estava observando aquela situação, tá bom? Para a gente poder se situar na história. Outro detalhe
é que os padres envolviam-se em escândalos amorosos e monges ficavam embriagados. Então, era mais uma espécie de atitude que era contra o desentendimento da Bíblia, né? Então, Martinho Lutero observava todas essas situações que aconteciam dentro da igreja, que basicamente tinha uma grande influência sobre a população, tá? Prática da usura, tá? Que é empréstimos com juros, mesmo condenando tal prática, tá? Anota esses detalhes. É para a gente chegar onde a gente... Pronto. A decadência da Igreja Católica. Começou ali no século XVI, tá? A partir do pensamento bem enraizado na sociedade, do pensamento renascentista, tá? Começava a ler. Vocês lembram que eu acabei de mencionar que boa parte da população era analfabeta? Pois é. A partir do século XVI, as pessoas passaram a ler mais e formar uma opinião cada vez mais crítica, tá? Ou seja, elas faziam com que os fiéis aprovassem as ações da igreja. Ou seja, se eu tenho conhecimento daquilo, se eu busco entender aquilo, eu vou contra aquilo que eu não sabia que era errado. Vocês concordam? Pois é, era esse mesmo pensamento que tinha na época. Dá um exemplo mais claro. Se eu tenho uma gama de população, um percentual da minha população que é analfabeta, eles não são detentores da verdade. Ou seja, se eles não sabem ler, se eles não sabem interpretar, se eles não têm uma visão crítica daquilo, não tem como eles dizer se estão certos ou se estão errados. Então, foi a partir desse momento que as pessoas passaram a ler e a entender que aquilo que a igreja estava fazendo, a igreja católica da época estava fazendo, era totalmente errada e passou por uma série de reprovações por parte dos fiéis. Tá bom? E a partir daí, a igreja, ali no final da Idade Média, né, ela foi perdendo a sua identidade, foi perdendo o quê? Fiéis, tá? Passar, pronto, 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 pronto. O conjunto desses fatores que eu acabei de mencionar, elas impulsionaram as críticas, ou seja, a pressão foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, tá? E levaram à instauração, ou seja, levou ao surgimento da reforma luterana, calvinista e anglicana. Hoje a gente vai ficar com a luterana. Tá? Próximas aulas a gente vai ver a calvinista e anglicana. Cada uma dessas tem uma característica própria, tá? Tá bom? Tranquilo, né? Esse rapaz aqui vocês já devem conhecer. Ele é o quê? Martinho Lutero. A reforma dele é conhecida como luteranismo ou reforma protestante no sentido bem geral da coisa, tá? Vamos lá. Ela foi iniciada na Alemanha, como vocês já sabem, tá? Ele era um monge, gente, professor, como assim ele era um monge? Sim, ele era um monge, tá? Ou seja, ele fazia parte da própria igreja, né? E a partir daí ele, por fazer parte, ele passou a enxergar melhor tudo aquilo que estava sendo combatido, que chama de, ele estava observando, na verdade, os dogmas da igreja, tá? Então, ele é o principal líder da reforma protestante, são os principais caracteres que eu coloquei para vocês, tá? Tudo começou quando propiciar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. O Papa Leão X ordenou a venda de indulgências, tá? Que eu acabei de mencionar para vocês, como acúmulo de riquezas pessoais. E esse monge, ele não gostou, né? Ou seja, Martinho Lutero não gostou disso, tá? E ele desentendeu-se com o dominicano Tetzel, que vendia indulgência em nome do Papa. Isso porque Lutero recusava-se a apoiar a absolvição dos pecados mediante pagamento. Então, Martinho Lutero, a partir de 1517, ele passou a verificar isso um pouco mais na prática, visto que ele já era contra aquelas práticas. Nesse caso, ele houve ali um certo atrito com esse dominicano chamado Tizel, que vendia ali indulgências em nome do Papa. Quem era o Papa, professor? Leão X, tá? E na próxima a gente vai ver com mais detalhe o que aconteceu, mas eu vou explicar o detalhezinho para vocês bem rápido. A doutrina luterana, ela foi ali basicamente muito forte na época, tá? Tanto é que
em 1521, Lutero ele foi excomungado, tá? Da própria igreja. Ele foi excomungado ali pelo Papa. Então, ele não fazia parte da igreja, tá? E ele foi acusado também de heresia. E a partir daí, vocês sabem que heresia na época era considerado, basicamente, você morreria, né? Ou queimado, ou você sofreria uma série de torturas até morrer. Ele foi acusado ali de heresia, tá? Outro detalhe é que Martinho Lutero ali com suas teses, né? Com seu grande número de teses foram escritos por ele relatando toda a problemática que ele enxergava ali na própria igreja, tá? Ao todo foram 95 teses, tá, gente? Então eu vou explicar para vocês como foi que ele fez. Tava lá ele com as 95 teses debaixo do seu braço, é o que a história nos conta. Ele foi na porta da igreja e colou. Como assim, professor? Ele foi lá do nada e colou? Sim, colou. Ou seja, depois que ele foi ali, basicamente, descomungado, ele foi lá, colou as 95 teses, contando titim por titim do que a igreja fazia na época. Tá? Ah, professor, ele só pode ser louco. Não, ele não foi louco. Tá? Ele fez realmente isso, né? Tanto é que teve ali um processo chamado Dieta de Worms, que foi uma reunião ali entre os nobres da época e o clero também, onde Lutero falou tudo que ele tinha para falar. E tanto é que os nobres que estavam lá presentes ficaram assim: nossa, meu Deus, ele é louco, ele só pode ser louco. Foi a partir daí que ele foi acusado, né, de heresia. Tá bom? Gente, essa foi a nossa aula bem básica, bem simples, para não ficar muito grande, para não cansar vocês também. A atividade é da página 35, tá? Questão 7 e 8. E além dessa atividade, eu quero que vocês construam um mapa mental, tá? Onde esse mapa mental, por sua vez, vocês começam a comentar sobre as reformas que estão no próprio Google de como é que é o mapa mental. O mapa mental, gente, não é nada mais nada menos do nome do tipo, no caso, que você caso de meio certinho, definição, fazendo desenhos. Desse segundo bimestre, tá? Espero que todos vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar, tá ok? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.